Milhares de soldados alemães foram capturados em Stalingrado. Quase nenhum retornou. No dia 2 de fevereiro de 1943, a 6ª Armada Alemã se rendeu ao Exército Vermelho. Foi uma das maiores derrotas na história militar moderna. Os prisioneiros, exaustos pela fome e pelo frio, foram enviados para o interior da União Soviética. Os prisioneiros não foram interrogados nem identificados. Eles foram rapidamente classificados, colocados em trens fechados e dispersos por uma rede de campos em regiões isoladas. Ninguém registrou quem eram ou para onde iam. Com o tempo, seus nomes desapareceram dos arquivos e suas famílias receberam apenas silêncio. O que aconteceu com os alemães capturados após Stalingrado e que nunca voltaram para casa? Stalingrado se rompe. A queda do exército de Hitler. A batalha mais sangrenta do século XX agonizava em silêncio. Durante 6 meses, Stalingrado tinha sido reduzida a uma paisagem lunar de ruínas fumegantes e crateras congeladas. O que uma vez foi um próspero centro industrial às margens do Volga se transformou em um cemitério a céu aberto, onde a temperatura descia a 30 graus abaixo de zero. O 6º Exército Alemão, outrora símbolo do invencível Blitzkrieg, se desmoronava entre os escombros. Seus soldados irreconhecíveis, sob camadas de farrapos, avançavam como autômatos. Seus uniformes, projetados para vitórias rápidas e não para o inverno russo, tinham sido remendados com qualquer material disponível. Mantas soviéticas, cortinas arrancadas de edifícios abandonados e até roupas retiradas de cadáveres. O colapso não tinha chegado de repente. Meses antes, o Exército Vermelho tinha modificado sua estratégia após o desastre inicial da Operação Barbarroja. Enquanto os alemães concentravam suas forças nos campos petrolíferos do Cáucaso e Stalingrado, os generais soviéticos Zhukov e Vasilevsky planejavam secretamente a Operação Urano, projetada para cercar o 6º Exército, aproveitando as fraquezas nos flancos defendidos por tropas romenas e húngaras, menos equipadas e motivadas que as alemãs. Em 19 de novembro de 1942, mais de 1 milhão de soldados soviéticos lançaram uma ofensiva coordenada em forma de tenaz desde o norte e o sul de Stalingrado. Em apenas 76 horas, as pontas de lança soviéticas se encontraram em Kalak, a 60 quilômetros a oeste da cidade, completando o cerco do 6º Exército. Os comandantes alemães no terreno, especialmente o general Paulus, solicitaram autorização para romper o cerco imediatamente, enquanto ainda era possível. Hitler, desde seu distante quartel-general na Prússia Oriental, proibiu categoricamente qualquer retirada. No porão da antiga Casa dos Comerciantes, convertido em quartel-general improvisado, o marechal Friedrich Paulus permanecia sentado em frente a um mapa rasgado. Seu rosto, antes impecável, mostrava uma barba descuidada de dias. Um tique nervoso sacudia intermitentemente sua bochecha esquerda. Os relatórios que recebia descreviam uma situação insustentável. Rações esgotadas, medicamentos inexistentes, munições contadas. A morte avançava mais rápido que o inimigo soviético. A última tentativa para socorrer os sitiados tinha sido a Operação Tempestade de Inverno, comandada pelo marechal Erich von Manstein. Entre 12 e 23 de dezembro, o 4º Exército Panzer tentou abrir caminho até Stalingrado desde o sul. Chegaram a avançar até 48 quilômetros do perímetro do cerco, mas a resistência soviética e novas ofensivas em outros setores obrigaram a suspender o avanço. Manstein enviou uma mensagem cifrada a Paulus, sugerindo veladamente que desobedecesse às ordens de Hitler e rompesse o cerco por conta própria. Paulus, formado na tradição prussiana de obediência absoluta, não se atreveu a dar esse passo. O diário de um oficial de artilharia, encontrado posteriormente entre os escombros, capturava a atmosfera daqueles momentos finais. Nos disseram que resistiríamos, mas só resistimos à morte. Cada dia, ao despertar, o gelo em nossas botas é mais grosso. Nossos camaradas morrem sentados, sem fazer barulho. Ninguém chora. O choro também morreu. A terra estava tão congelada que os cadáveres não podiam ser enterrados. Eles se empilhavam em cantos protegidos do vento, formando pirâmides macabras. A disenteria, o tifo e a gangrena avançavam implacavelmente.
As rações, quando chegavam, eram migalhas de pão congelado e restos de carne de cavalo fervida em água suja. O general soviético Vassili Chuikov, comandante do 62º Exército que defendia a cidade, tinha adotado táticas de combate urbano extremamente eficazes. Suas unidades se mantinham tão próximas quanto possível das posições alemãs, negando assim ao inimigo a vantagem de sua superioridade aérea e artilheira. Nem um passo atrás tinha sido a consigna durante meses. Agora seus homens observavam com mistura de assombro e pena o colapso do que uma vez foi a força militar mais temida da Europa. Os alemães de agora não são os mesmos que atacaram em setembro, escreveu Chuikov em suas memórias. Eles perderam a alma. Vêm se render como sonâmbulos com o olhar perdido. Às vezes me pergunto se realmente entendem o que está ocorrendo. Desde meados de janeiro, quando fracassou a última tentativa de romper o cerco soviético, a Operação Urano tinha conseguido seu objetivo: cercar completamente o 6º Exército. A Luftwaffe tentou manter uma ponte aérea, mas o frio, a artilharia antiaérea e o caos logístico converteram a operação em uma cruel zombaria. Alguns aviões só conseguiam jogar especiarias ou caixas vazias antes de serem derrubados. A moral do exército alemão colapsava. Muitos oficiais intermediários já não obedeciam ordens. Alguns disparavam contra seus homens por insubordinação, outros para o ar para simular resistência. Os suicídios aumentavam. Homens que tinham resistido meses de bombardeios cediam ante a desesperança. O comandante soviético Vassili Chuikov anotou em seu informe de 28 de janeiro: os alemães já não combatem como antes. Lutam com a desesperação de animais acuados. Mas também há um silêncio novo, um silêncio que não conhecemos durante o resto da batalha. É o silêncio do colapso. A cena da rendição foi ao mesmo tempo trágica e grotesca. Em 31 de janeiro, às 7h30 da manhã, uma patrulha soviética desceu até o refúgio de Paulus. O tenente-coronel Laskin encontrou o marechal sentado com as mãos cruzadas. Ao seu lado, o general Arthur Schmidt e outros oficiais observavam os soviéticos como se esperassem uma sentença imediata. Laskin se limitou a dizer: foram tomados prisioneiros pelo Exército Vermelho. Esperamos vocês lá fora. Paulus não respondeu. Tomou uma folha de papel, escreveu algumas palavras e, após uma pausa, entregou sua pistola ao seu ajudante. Ao emergir à superfície, o ar gelado o golpeou como um julgamento. Não era o mesmo homem que tinha liderado o avanço alemão rumo ao Volga. Era uma sombra com uniforme. Atrás dele, centenas de oficiais surgiam das ruínas com as mãos para o alto. Na noite anterior, Hitler o tinha promovido a marechal de campo, sabendo que nenhum oficial alemão com tal posto se tinha rendido jamais. Era uma mensagem tácita: morra antes de se render. Mas Paulus desobedeceu. Em um ato que marcaria seu destino, decidiu salvar o que restava de seus homens. A resposta de Hitler ao conhecer a rendição foi o silêncio. Albert Speer, presente quando recebeu a notícia, lembraria depois que o Führer simplesmente deixou cair sua colher na sopa e não disse uma palavra a mais durante aquela refeição. A rendição do 6º Exército marcou a primeira grande fratura moral do Terceiro Reich. 91.000 homens foram feitos prisioneiros. Apenas 5.000 retornariam à Alemanha. Para o resto, a rendição não significava o fim do sofrimento. Era apenas o começo de outro inferno. Homens sem rumo, o inferno das marchas geladas. Quando o último soldado alemão se rendeu oficialmente no dia 2 de fevereiro de 1943, começou outra batalha, silenciosa e mortal: a sobrevivência em cativeiro. Para os 91.000 homens capturados, alemães, romenos, italianos e húngaros, a rendição significou o início de marchas forçadas para pontos de concentração como Beketovka e Bekovka. A coluna de prisioneiros oferecia um espetáculo desolador. Homens com olhares vazios avançavam penosamente pela neve profunda. Muitos careciam de calçado adequado. Haviam perdido, se desintegrado ou lhes havia sido arrebatado. Enrolavam seus pés em qualquer material disponível: jornais, tecido de uniformes, papelão. Em temperaturas extremas, esses improvisados curativos aderiam à pele, criando uma fusão dolorosa de tecido e material.
Um oficial alemão, sobrevivente da marcha para Beketovka, escreveria: "Não havia palavras, ninguém falava. Caminhávamos como autômatos. Se alguém parava, era empurrado ou golpeado. Se não podia continuar, ficava ali, na neve. A última coisa que ouvia era o vento e o lamento de outros. Os soviéticos não estavam preparados logisticamente para lidar com tal quantidade de prisioneiros. Os guardas, muitos jovens, recrutas ou veteranos que haviam perdido familiares, oscilavam entre a indiferença e a crueldade ativa. A alimentação durante a marcha era praticamente inexistente. Ocasionalmente se distribuíam pedaços de pão negro congelado ou uma sopa espessa. A distribuição era arbitrária. Às vezes, um guarda compassivo repartia sua própria ração. Outras vezes, os guardas famintos roubavam o alimento destinado aos prisioneiros. A sede era um tormento adicional. A neve, único recurso disponível, provocava mais desidratação. A marcha não distinguia patentes nem nacionalidades. Oficiais condecorados avançavam junto a recrutas adolescentes. Veteranos de campanhas na França e Polônia caminhavam ombro a ombro com jovens recém-incorporados, todos igualados pelo sofrimento. Em Beketovka, um ponto de reunião temporário, barracas improvisadas abrigavam centenas de homens em condições desumanas. A superlotação era tal que muitos dormiam de pé, apoiados uns contra os outros. Cada manhã se retiravam vários corpos. Alguns morriam em silêncio durante a noite. Outros deliravam por febre. As temperaturas extremas impossibilitavam qualquer assistência médica. Os ferimentos de guerra, maltratados durante o combate, gangrenavam rapidamente. A geada cobria os curativos, convertendo-os em placas de gelo aderidas à pele. Muitos soldados que sobreviveram ao combate morreram por infecções ou sofreram amputações por congelamento. Um oficial soviético encarregado do campo de Bekovka escreveu: "Os prisioneiros perderam a aparência humana. São máscaras tensas sobre ossos. Alguns tentam cantar, outros se sentam na neve e se deixam morrer. Não há espaço suficiente nem comida. O fedor é insuportável." As condições sanitárias eram inexistentes. As necessidades básicas se realizavam onde se podia, sem privacidade. A disenteria, o tifo e outras doenças se propagavam velozmente. Nas áreas onde se acumulavam cadáveres, os guardas usavam paus para separar os vivos dos mortos. Nos trechos que atravessavam zonas povoadas, civis soviéticos observavam com mistura de curiosidade, ódio e satisfação. Não era raro presenciar cenas onde velhas senhoras cuspiam nos prisioneiros ou arremessavam pedras. Haviam perdido filhos, maridos, lares. Para eles, esses homens representavam ao inimigo que havia destruído suas vidas. Os abusos ocorriam frequentemente. Soldados soviéticos jovens ou recém-chegados agiam por vingança. Golpeavam com coronhas, disparavam em retardatários ou roubavam o pouco que restava. Um ex-soldado romeno capturado relataria: "Um oficial soviético me arrancou meu casaco dizendo: 'Meu irmão morreu neste lugar. Você viverá, mas sentirá o que ele sentiu.' Depois me obrigou a marchar com o tronco nu até a próxima aldeia." Os mortos não recebiam sepultura. Ficavam onde caíam, às vezes empilhados como barreiras contra o vento. As patrulhas soviéticas levavam registros aproximados. 17 cadáveres ao lado da estrada, 34 no cruzamento do riacho, 8 perto da floresta. Alguns tentaram escapar, mas muito poucos conseguiram. As patrulhas estavam armadas e os prisioneiros demasiado debilitados. Quando um grupo de 6 alemães tentou fugir nas cercanias de Krasny Oktyabr, foram capturados e executados frente aos demais como advertência. No meio desta desesperação surgiam lampejos de humanidade. Houve quem compartilhou seu escasso alimento, quem carregou um camarada ferido, quem cantou antigas canções não por patriotismo, mas como âncora à vida anterior. O trajeto para os campos de trânsito durou dias. Alguns caminharam mais de 80 quilômetros entre escombros e campos nevados. Para aqueles que chegaram com vida, a marcha foi apenas o prelúdio de um cativeiro, que para a maioria significaria não voltar para casa. Cativos do gelo, morte lenta nos campos do leste. Após as exaustivas marchas iniciais, os sobreviventes eram transportados em vagões de gado para campos espalhados por todo o território soviético. A transferência era outro teste de resistência.
Os vagões, sem aquecimento nem ventilação, abrigavam até 60 homens em espaços para gado. As viagens duravam semanas. Ao chegar ao destino, frequentemente se encontravam corpos congelados nas esquinas. Não se mantinha registro preciso de quem subia e quem chegava com vida. O sistema soviético de campos de prisioneiros, conhecido como GUPV, Direção Principal para Assuntos de Prisioneiros de Guerra e Internados, era distinto do mais conhecido Gulag, destinado a prisioneiros políticos. Embora ambos dependessem do NKVD, o GUPV tinha sua própria administração e regulamentação. Estabelecido formalmente em 1939 após a invasão soviética da Polônia, para 1943 já contava com uma vasta rede de instalações classificadas hierarquicamente em campos frontais de trânsito, campos de distribuição regionais, campos de produção permanentes e hospitais especializados. A distribuição dos prisioneiros seguia critérios tanto práticos quanto ideológicos. O NKVD classificava os cativos em categorias que determinavam seu destino e tratamento: oficiais superiores com valor propagandístico, oficiais intermediários, suboficiais e tropa, especialistas com habilidades técnicas, elementos politicamente perigosos, membros das SS, comissários nazistas, etc., e membros de nacionalidades amistosas, checos, eslovacos, franceses, que haviam servido forçosamente com os alemães. Um dos campos mais representativos foi o de Suzdal, conhecido como Campo 160, em um antigo mosteiro ortodoxo a 200 quilômetros de Moscou. Alexander Blank, jovem oficial soviético designado ali como tradutor, deixou um valioso testemunho. A maioria dos prisioneiros não mostrava ódio, mas resignação. Já não acreditavam em nada. Haviam cruzado aquela linha onde até o instinto de sobrevivência começa a falhar. Em campos ordinários como Bekovka ou Tambov, os prisioneiros dormiam em fossos cobertos com lonas ou barracões superlotados. As rações consistiam em pão negro duro como pedra, repolho cozido ou aveia sem cozinhar. Essa dieta insuficiente provocava desnutrição severa e doenças carenciais como escorbuto ou beriberi. Entre os prisioneiros, aqueles com formação médica tornavam-se figuras cruciais. Em Stalingrado haviam sido capturados aproximadamente 600 médicos e enfermeiros militares alemães. Esses profissionais, em condições extremamente precárias, tentavam combater as epidemias e aliviar o sofrimento com recursos mínimos. O Dr. Ernst Günther Schenk, capturado como coronel médico das SS, descreveria depois como improvisavam salas de cirurgia em barracões infestados, utilizavam pedaços de lençóis fervidos como curativos e fabricavam instrumentos cirúrgicos a partir de objetos cotidianos. Amputávamos sem anestesia, escreveu em suas memórias. Usávamos vodka para esterilizar quando havia. Às vezes operávamos à luz de velas feitas com gordura animal. O mais difícil era manter a moral quando sabíamos que salvávamos um homem apenas para vê-lo morrer depois de fome. Os médicos prisioneiros enfrentavam dilemas éticos constantes. A quem dar prioridade quando os recursos eram tão escassos? Como distribuir medicamentos quando cada decisão significava vida ou morte? Alguns desenvolveram sistemas de triagem onde a capacidade de trabalhar determinava o acesso ao tratamento, refletindo involuntariamente a lógica utilitarista do sistema soviético. A solidariedade entre prisioneiros de diferentes nacionalidades emergia como mecanismo de sobrevivência. Os italianos, geralmente mais afetados pelo frio extremo, recebiam ajuda de alemães e romenos para construir abrigos improvisados. Os húngaros, que em muitos campos mantinham conhecimentos de agricultura, ensinavam a identificar plantas comestíveis nos arredores. No campo de Novocherkassk, um grupo de prisioneiros alemães, romenos e ucranianos organizou um sistema rotativo onde os mais fortes trabalhavam pelos doentes, compartilhando as rações adicionais obtidas. A higiene era inexistente. Os piolhos proliferavam em tal quantidade que os prisioneiros dedicavam horas a eliminá-los sem sucesso. As doenças cutâneas, respiratórias e intestinais se espalhavam rapidamente. A disenteria crônica era tão comum que alguns campos designaram zonas específicas como latrinas, embora muitos demasiado fracos defecassem onde dormiam.
Em 1943 irrompeu uma epidemia de tifo em Suzdal. Blank descreve: a ala de enfermaria se transformou em câmara de agonia. Os médicos trabalhavam com curativos reutilizados, sem medicamentos nem água quente. Havia noites em que se retiravam 20 ou 30 corpos sem que ninguém falasse sobre isso. O trabalho forçado era outro aspecto brutal do cativeiro. De acordo com a localização, os prisioneiros trabalhavam em pedreiras, corte de florestas, construção de ferrovias ou limpeza de cidades destruídas. No complexo Volga-Don, desenterravam barcos afundados ou recuperavam maquinaria. Na Sibéria, construíam linhas férreas em temperaturas extremas. A distribuição de trabalho seguia um sistema de produção racional projetado por tecnocratas soviéticos. Os prisioneiros eram classificados em 5 categorias de acordo com sua capacidade física, desde a categoria I, trabalho pesado em minas e construção, até a V, inválidos e doentes crônicos. As revisões médicas mensais reclassificavam os prisioneiros, geralmente em categorias inferiores à medida que se enfraqueciam. Descer à categoria 3 ou inferior significava menores rações, criando um ciclo letal de fome, fraqueza, menos comida. Uma particularidade do sistema soviético era a existência de campos especializados que agrupavam prisioneiros com habilidades específicas. Em Krasnogorsk concentravam-se arquitetos e engenheiros para projetar a reconstrução de cidades soviéticas. Em Oranki, havia músicos e artistas que formavam orquestras e grupos teatrais para propaganda. Em Gelabuga, reuniam-se cientistas e técnicos para trabalhar em projetos industriais. Esses campos ofereciam condições algo melhores, embora sempre dentro da precariedade geral. As jornadas podiam se estender por 12 horas, com breves pausas para refeições insuficientes. As quotas de produção eram inatingíveis para homens debilitados. O descumprimento significava redução de rações ou castigos físicos. Alguns campos implementaram sistemas onde o desempenho determinava a quantidade de alimento, criando uma espiral de fome e fraqueza. Os castigos eram arbitrários. Guardas impulsionados por vingança batiam nos prisioneiros por infrações mínimas. Falar durante a contagem, dormir durante o trabalho, aquecer-se sem autorização. Outros castigos incluíam confinamento em celas, onde as temperaturas noturnas podiam ser letais, ou redução de rações. Dos 91 mil soldados alemães capturados em Stalingrado, apenas 35 mil sobreviveram para serem transportados para campos permanentes. Desses, pelo menos metade morreu nos primeiros 6 meses. Em campos como Saparovka ou Zilovo, a taxa de mortalidade diária ultrapassava 10% durante o inverno de 1943. Apesar dessa realidade, a URSS projetava uma imagem de humanidade no tratamento aos prisioneiros. Em campos selecionados, especialmente aqueles visitáveis por observadores internacionais, organizavam-se atividades culturais, clubes de leitura, coros, apresentações teatrais. Permitia-se a alguns oficiais ler obras clássicas ou participar de debates com oficiais soviéticos. Mas essa fachada alcançava apenas uma minoria, habitualmente oficiais de alto escalão ou colaboradores com a propaganda soviética. Para a imensa maioria, a vida era luta constante contra elementos implacáveis. Em Tambov, prisioneiros dormiam abraçados para conservar calor. Os cadáveres se empilhavam até que o clima permitisse cavar fossas comuns, geralmente sem identificação. A partir de 1944, os campos soviéticos não foram projetados como campos de extermínio ao estilo nazista. Não existia um programa de eliminação sistemática. Mas a combinação de abandono administrativo, condições climáticas extremas e indiferença ante o sofrimento humano produziu resultados igualmente devastadores. Tras as cercas enferrujadas, a guerra continuou sob outra forma, silenciosa, lenta, implacável. O Mosteiro do Engano, onde os generais mudaram de bandeira. Enquanto milhares de soldados alemães comuns sucumbiam em campos regulares, um pequeno grupo experimentava uma realidade radicalmente diferente. No Mosteiro de São Eufêmio, em Suzdal, desenrolava-se o cenário mais improvável do pós-guerra, um campo especial para altos oficiais capturados em Stalingrado, liderados pelo Marechal Paulus.
Essa instalação não se parecia em nada com os campos descritos anteriormente. Os generais ocupavam quartos individuais com aquecimento intermitente, camas limpas, acesso a jornais e biblioteca. Era-lhes permitido conservar seus uniformes e insígnias, privilégio inimaginável para os soldados comuns. O NKVD havia transformado o mosteiro em um sofisticado experimento ideológico. Não se tratava simplesmente de reter prisioneiros, mas de converter os líderes militares alemães em ferramentas de propaganda contra o Terceiro Reich. Alexander Blank observou essa paradoxal situação com espanto. Os generais mantinham uma dignidade artificial, discutiam estratégia, citavam Clausewitz, superficialmente mantinham a compostura. Mas sob esta fachada, algo começava a se fragmentar. A vida seguia ritmos estabelecidos. Os oficiais passeavam pelos pátios, realizavam exercícios, liam jornais soviéticos e recebiam visitas autorizadas. As refeições, embora simples, eram regulares. Pão fresco, sopas nutritivas, ocasionalmente carne ou peixe. Recebiam cigarros de qualidade e os mais cooperativos obtinham rações suplementares. O controle era estrito, mas discreto. Não se recorria à violência física. Buscava-se ganhar confiança mediante tratamento correto. Os tradutores sustentavam longas conversas, registrando minuciosamente opiniões cambiantes. Alguns, como Paulus, preferiam o silêncio reflexivo. Outros, como o general Walter von Seydlitz-Kurzbach, logo se tornariam figuras centrais de um experimento ideológico sem precedentes. Com o tempo emergiram duas facções. De um lado, aqueles que mantinham fidelidade a Hitler e ao Reich. Do outro, aqueles que reconsideravam sua lealdade, argumentando que o dever do oficial alemão era para com o povo alemão, não para com o Führer. O ponto de inflexão chegou em julho de 1943. Von Seydlitz-Kurzbach, capturado como comandante do LI Corpo do Exército, fundou com aprovação soviética o Comitê Nacional por uma Alemanha Livre, NKFD, e estabeleceu um ramo denominado Comitê de Oficiais Alemães Antifascistas. Esse comitê desenvolvia intensa atividade propagandística, redigia declarações, produzia programas radiofônicos, elaborava mensagens dirigidas às tropas alemãs que ainda combatiam. Era uma estratégia soviética brilhante, utilizar as vozes dos próprios líderes militares alemães para desmoralizar o inimigo. A reação foi imediata. Generais como Schmidt, Strecker ou von Arnim consideraram essas ações como alta traição. As tensões escalaram. Os corredores do mosteiro se transformaram em campo de batalha ideológico. Grupos hostis se formavam durante refeições ou passeios. Alguns se recusavam a compartilhar mesa com os traidores. As discussões ocasionalmente derivavam em confrontos físicos. Um relatório interno do NKVD descrevia: existe um núcleo colaboracionista liderado por von Seydlitz. O Marechal Paulus mantém atitude distante, observando sem intervir. Alguns oficiais adotam posições neutras por medo ou desconfiança. O caso de Paulus merece atenção especial. Como o primeiro marechal de campo alemão a se render, sua figura adquiriu valor simbólico excepcional. A personalidade reservada inicialmente manteve-se à margem do comitê antifascista. Em sua cela monástica, Paulus traduzia textos de Marx, lia obras de Engels e refletia sobre o destino da Alemanha. Segundo Blank, percorria solitário os claustros como um fantasma imperial. Seu silêncio era mais eloquente que qualquer discurso. Os soviéticos o estudavam constantemente. Não foi até 1944 quando emitiu suas primeiras declarações críticas contra Hitler. Em uma gravação radiofônica, denunciou a guerra como uma loucura ideológica conduzida por criminosos. O impacto foi imediato. A propaganda soviética explorou esse golpe psicológico, o marechal de Hitler contra o Führer. A Wehrmacht respondeu taxando-o de traidor. Sua transformação não foi repentina. Durante meses resistiu a pressões. O assassinato de sua esposa em Berlim, atribuído à Gestapo, parece ter sido o catalisador definitivo. Desde então colaborou com o comitê, embora sem o fervor mostrado por Seydlitz. Sua evolução foi a de um homem quebrado, não a de um convencido. O campo de Susdal se transformou em vitrine propagandística. Jornalistas e correspondentes selecionados documentavam a suposta reeducação da oficialidade alemã. Fotografavam debates políticos,
representações teatrais, leituras de Goethe, até mesmo missas católicas oficiadas por sacerdotes prisioneiros. A mensagem era transparente. Enquanto o nazismo agonizava, nos campos soviéticos nascia uma nova Alemanha, antifascista e racional. As declarações do comitê eram transmitidas por alto-falantes em direção às linhas alemãs. Milhares de panfletos com palavras de Paulus e Seydlitz eram lançados sobre posições alemãs. A paradoxal situação resultava devastadora. Os soldados que ouviam essas mensagens, se capturados, morriam massivamente em campos miseráveis. Aqueles que as pronunciavam dormiam sob abóbadas decoradas e recebiam café quente todas as manhãs. Em 1946, o campo de Susdal foi fechado. A maioria dos generais foram transferidos para o campo de Voikov ou repatriados. Alguns, como von Seydlitz, regressaram à Alemanha Oriental e ocuparam cargos na administração comunista. Outros, como Paulus, viveram na RDA como figuras marginais. Ninguém voltaria a comandar tropas. O mosteiro de Susdal, hoje museu e patrimônio da humanidade, conserva escassos vestígios de seu passado como campo de prisioneiros. Mas entre suas paredes ainda ressoa o eco daquela paradoxal situação. Enquanto milhares morriam esquecidos na tundra siberiana, outros debatiam o futuro de seu país em claustros medievais, aprisionados não apenas pelo gelo, mas por suas próprias decisões. Enterrados pela história, os cadáveres esquecidos do Volga. O silêncio que cobriu Stalingrado após fevereiro de 1943 foi apenas aparente. Sob o gelo, entre ruínas e nas profundezas do Volga, permaneciam os corpos de centenas de milhares de combatentes. A maioria jamais seria identificada. Para eles, a guerra não terminou com a rendição, mas com o desaparecimento. 80 anos depois, a Terra continua revelando seus segredos. Cada placa de identificação recuperada devolve uma história esquecida, um nome perdido na imensidão de uma fossa comum que se estende desde o Volga até a Sibéria. Após a rendição do Sexto Exército, tropas soviéticas e civis enfrentaram uma tarefa monumental: enterrar os mortos. O frio tinha preservado muitos corpos em posições grotescas. A terra congelada dificultava enormemente as sepulturas. Utilizavam-se crateras de bombas, trincheiras antitanque e edifícios colapsados como fossas improvisadas. O coronel soviético Andrei Greshko escreveu: era impossível contabilizar os mortos. Enterrávamos 100 por dia, às vezes 300. Alguns permaneciam congelados de pé, com suas armas ainda empunhadas. O procedimento consistia em empilhar cadáveres em caminhões ou trenós e transportá-los para os limites da cidade. Ali cavavam-se fossas, onde se alternavam camadas de corpos com cal viva e terra. As identificações eram excepcionais. Ocasionalmente recolhiam-se placas, cadernetas ou cartas, mas geralmente os corpos ficavam anônimos. A prioridade era limpar o campo por razões sanitárias. Ninguém pensava em monumentos individuais. A guerra continuava e a morte tinha se tornado rotina administrativa. Entre os restos exumados décadas depois, alguns mostravam sinais inquietantes: mãos amarradas com arame, tiros precisos na nuca, corpos sem ferimentos externos visíveis. Investigadores forenses encontraram esses padrões repetidamente desde os anos 90. Arquivos do NKVD desclassificados revelam execuções sumárias de prisioneiros considerados membros de unidades especiais, identificados como SS ou suspeitos de crimes contra civis. Essas execuções não foram maciças, mas sim sistemáticas. Um relatório descoberto em 2001 detalhava a execução de 127 prisioneiros alemães por sabotagem, resistência e crimes comprovados. A ordem levava assinaturas de um comissário político e 2 oficiais do NKVD local. As fossas onde esses homens foram enterrados geralmente são encontradas perto de antigos postos soviéticos. Com o passar dos anos, a natureza e a urbanização as ocultaram sob vegetação ou edificações. A arqueologia moderna revolucionou a busca e identificação de vítimas. Os métodos tradicionais de escavação manual foram complementados com tecnologias avançadas que permitem localizar enterros sem perturbá-los inicialmente. O georradar, GPR, utiliza ondas eletromagnéticas que penetram o solo e refletem ao encontrar anomalias como restos humanos ou metálicos.
A fotografia térmica, por drones, detecta ligeiras variações de temperatura no terreno, revelando fossas onde a decomposição orgânica gera calor. Sensores de resistividade elétrica mapeiam áreas onde o solo foi removido, mesmo décadas atrás. Uma vez localizados os enterros, o trabalho arqueológico segue protocolos forenses estritos, desenvolvidos especificamente para fossas de guerra. Cada centímetro de terra é peneirado meticulosamente. A posição exata de cada resto e objeto é documentada tridimensionalmente por meio de estações totais digitais. As equipes interdisciplinares incluem não apenas arqueólogos, mas também antropólogos forenses, geneticistas, historiadores militares e especialistas em armamento e uniformes. O Dr. Andrei Sokolov, diretor do Centro de Antropologia Forense de Volgogrado, explica: "Tratamos cada escavação como uma cena de crime histórica. Cada corpo nos conta uma história. Como viveu, como morreu, a que unidade pertenceu. Às vezes podemos até reconstruir suas últimas refeições ou os medicamentos que tomava." Desde a queda da União Soviética, equipes arqueológicas alemãs e russas trabalham conjuntamente localizando essas tumbas. A organização Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, dedicada à sepultura digna de soldados caídos, desempenha papel fundamental. A identificação genética transformou radicalmente esse campo. O projeto DNA da Guerra, iniciado em 2005, mantém um banco de amostras obtidas de restos ósseos encontrados em campos de batalha. Paralelamente, coletam-se amostras de DNA de descendentes de soldados desaparecidos. Quando se encontra uma correspondência, famílias que esperaram décadas recebem finalmente respostas. O processo é complexo. O DNA degradado por décadas sob terra requer técnicas especializadas de extração e amplificação. Utilizam-se principalmente marcadores no DNA mitocondrial, que é transmitido pela linha materna e é mais resistente à degradação que o DNA nuclear. Quando possível, também se extraem perfis do cromossomo Y para seguir linhas paternas. Algoritmos informáticos comparam os perfis genéticos com uma base de dados que já contém mais de 50.000 amostras de referência familiar. Em 2018, durante obras no distrito Angarsky, descobriu-se uma fossa de 130 metros. Continha restos de 1.837 soldados alemães. Alguns conservavam placas de identificação, outros portavam efeitos pessoais, relógios enferrujados, cartas deterioradas, medalhas, anéis com nomes gravados. O arqueólogo Thomas Müller descreveu: os corpos estavam em camadas, alguns conservavam fragmentos de uniformes, havia capacetes incrustados na lama, ossos com marcas de queimaduras e botas alinhadas como em procissão fantasmagórica. O caso de Wolfgang Gehringer ilustra o impacto dessas identificações. Em 2021, após 78 anos de incerteza, uma família de Stuttgart recebeu confirmação de que os restos de seu avô, soldado da 76ª Divisão de Infantaria, tinham sido localizados em uma fossa comum perto de Gorodich. A identificação foi possível graças a uma placa dental de ouro com iniciais gravadas, confirmada posteriormente por DNA. A neta, que nunca conheceu seu avô, viajou à Rússia para a cerimônia de reinumação. Eu não sabia que choraria por alguém a quem nunca conheci, mas senti que algo se fechava, não apenas para mim, mas para minha mãe, que morreu sem saber o que tinha acontecido com seu pai. A digitalização de arquivos militares soviéticos e alemães criou novas oportunidades para identificações. O projeto Soldados Digitais, iniciado em 2019, utiliza inteligência artificial para analisar milhões de documentos em cirílico e alemão gótico, buscando correspondências entre registros de unidades, relatórios de baixas e listas de prisioneiros. Essa tecnologia permitiu localizar e identificar centenas de soldados considerados desaparecidos durante décadas. Erika Voss, berlinense de 87 anos, recebeu em 2020 um anel com as iniciais de seu irmão Heinrich, desaparecido em 1943. Passamos toda a vida perguntando-nos onde ele estava. Este anel é sua voz, dizendo-nos que esteve lá, que não foi esquecido. Estima-se que aproximadamente 700.000 soldados do eixo continuam desaparecidos em território da antiga União Soviética. Muitos foram enterrados em posições de combate. Outros pereceram em campos sem registro.
As cifras são necessariamente aproximadas porque muitos corpos ficaram sob edifícios desmoronados ou simplesmente abandonados. Anualmente descobrem-se novas fossas. Em 2022, perto de Kalash, na Donu, encontrou-se uma tumba com 214 corpos. Alguns portavam insígnias da 297ª Divisão de Infantaria. Entre eles, uma placa com o nome G. Brunner permitiu contatar sua neta na Baviera. As exumações continuam sistematicamente. Equipes arqueológicas, assistidas por cães treinados e equipadas com detectores de metais, percorrem metodicamente a região. O solo de Stalingrado continua revelando segredos guardados durante décadas. Durante o período soviético, essas exumações foram tabu. O governo negava ou minimizava as fossas maciças. Falava-se de enterros militares sem detalhes. Só após a queda da URSS emergiu a verdadeira magnitude do fenômeno. Atualmente, as autoridades russas autorizam certas escavações, especialmente conjuntas com organizações alemãs. No entanto, às vezes restringem o acesso, alegando razões de segurança ou proteção do patrimônio. Os arqueólogos trabalham em um delicado equilíbrio entre pesquisa científica e sensibilidades políticas. As fossas de Stalingrado transcendem sua condição de depósitos ósseos. São evidência tangível do custo humano da guerra. Cada crânio perfurado, cada medalha enferrujada narra a história de uma vida truncada em um conflito que transbordou qualquer noção de honra. O historiador Sergei Karapetyan resume: aqui jaz a história em sua forma mais pura, sem propaganda, sem discursos grandiloquentes, apenas ossos falando através do tempo. As exumações e identificações não são meros procedimentos técnicos. Representam atos de justiça tardia, gestos de humanidade persistente. Cada nome recuperado também recupera um lugar na narrativa histórica. E cada tumba descoberta lembra que a guerra não termina quando calam as armas, mas quando todos os caídos são honrados. Stalingrado, o cemitério sem nome do Reich. Na Alemanha dividida dos anos 50, milhares de famílias ainda esperavam notícias de seus desaparecidos no fronte oriental. Dos capturados em Stalingrado, apenas 5.000 voltariam com vida. A maioria demorou mais de uma década para retornar. Voltaram transformados por desnutrição, doença e trauma, mas também por um silêncio mais pesado que o próprio cativeiro. Os trens de repatriados chegavam a terminais de ambas as Alemanhas entre 1945 e 1955. Traziam homens irreconhecíveis, com sequelas visíveis de tuberculose, tifo ou escorbuto. Muitos sem dentes, sem cabelo, sem lembranças claras. As estações se transformavam em cenários de emoções contraditórias. Abraços contidos, lágrimas silenciosas, incômodos silêncios. A Alemanha do pós-guerra, fragmentada, traumatizada, imersa na Guerra Fria, carecia de quadros conceituais para compreender o que significava ter sobrevivido a Stalingrado e aos campos soviéticos. Wilhelm Reisner, artilheiro repatriado em 1954, escreveu: regressei a uma cidade onde minha casa já não existia e minha esposa tinha reconstruído sua vida. Meus filhos me chamavam de Senhor. Durante a viagem, pensava que voltava ao meu país. Ao chegar, compreendi que era estrangeiro dentro de minha própria pele. Os sobreviventes começaram gradualmente a narrar suas experiências, embora as primeiras memórias publicadas tardassem décadas. O estigma era demasiado intenso. Na Alemanha Ocidental, evitava-se mencionar os prisioneiros por medo de reavivar traumas ou por vergonha. Na Alemanha Oriental, o discurso oficial unicamente celebrava aqueles que abraçaram o antifascismo. O impacto psicológico nos sobreviventes foi profundo e duradouro. O psiquiatra Alexander Mitscherlich, pioneiro no estudo do trauma de guerra na Alemanha, documentou a partir de 1950 o que denominou Síndrome do Sobrevivente de Stalingrado. Suas características incluíam estados dissociativos severos, flashbacks intrusivos desencadeados por estímulos cotidianos, especialmente relacionados com frio ou fome, comportamentos de acúmulo compulsivo de alimentos e o que chamou de afeto congelado, incapacidade de experimentar emoções positivas e formar novos vínculos afetivos. Esses homens sobreviveram fisicamente,
escreveu Mitscherlich, mas deixaram partes essenciais de sua humanidade naqueles campos. A fome extrema e prolongada altera permanentemente não só o corpo, mas também a percepção do mundo e a capacidade de confiar. O retorno à vida familiar apresentava desafios particularmente complexos. As esposas tinham desenvolvido uma independência forçosa durante a década de ausência. Os filhos tinham crescido sem figura paterna ou construído uma imagem idealizada do pai ausente que contrastava dolorosamente com o homem frágil e traumatizado que voltava. O historiador Frank Biss documentou numerosos casos de famílias desintegradas após a repatriação, não por falta de vontade, mas pela impossibilidade de reconciliar experiências divergentes. Martha Hildebrandt, esposa de um oficial repatriado em 1949, relatou: "O homem que voltou não era meu marido, embora tivesse seu rosto e seu nome. Não falava, mal comia, sobressaltava-se com qualquer ruído. À noite gritava nomes que eu não conhecia. Quando nosso filho corria para abraçá-lo, ficava rígido, como se o contato físico lhe queimasse." Os relatos de sobreviventes como Richard Lawrence, Além do Dom, ou Helmut Qualtinger, Gelo e Fome, ofereceram as primeiras descrições detalhadas. Narravam marchas intermináveis, corpos abandonados, companheiros transformados em sombras. Explicavam como racionavam o pão até a última migalha, como se agarravam a canções ou preces para preservar a sanidade. Em seus testemunhos, identificavam os campos por números: os 160 em Suzdal, o 27 na Sibéria, os 74 perto de Rostov. Outros simplesmente mencionavam a floresta, a pedreira, a mina. Muitos ignoravam sua localização exata. Só sabiam que cada amanhecer representava outra vitória contra a morte. A integração laboral resultava igualmente problemática. Muitos sobreviventes careciam de capacidade física para realizar trabalhos manuais. Suas habilidades prévias à guerra tinham ficado obsoletas em sociedades transformadas pela reconstrução. Na Alemanha Oriental, os repatriados enfrentavam, além disso, a suspeita política. Haviam sido contaminados ideologicamente durante seu cativeiro? Eram potenciais espiões soviéticos ou, pelo contrário, mantinham lealdades nazistas ocultas? Foram estabelecidas organizações de ajuda específicas para repatriados, como o Heimkehrerverband, na Alemanha Ocidental, que proporcionava assistência legal para reclamações de pensões, formação profissional adaptada e grupos de apoio. Em contraste, a RDA incorporou seus repatriados nas estruturas do Partido Socialista, oferecendo integração política em troca de testemunhos públicos sobre sua reeducação em cativeiro. Os repatriados enfrentaram o que hoje diagnosticaríamos como transtorno de estresse pós-traumático severo. No entanto, nos anos 50, tal diagnóstico não existia. Os sintomas, pesadelos, flashbacks, hipervigilância, reações desproporcionais, eram atribuídos à fraqueza pessoal ou sequelas de guerra sem tratamento específico. Erwin Müller, repatriado em 1955, foi internado após apresentar episódios de paranoia e mutismo. Só depois de anos conseguiu verbalizar parcialmente suas experiências. Sua filha relata: "Papai sempre dormia com as costas contra a parede e uma faca debaixo do travesseiro. Jamais mencionava a Rússia, mas às vezes chorava com os olhos abertos, completamente imóvel." As diferenças no tratamento aos repatriados em ambas as Alemanhas refletiam as tensões da Guerra Fria. Na República Federal, os sobreviventes recebiam compensações econômicas modestas como parte do programa de ajuda a vítimas de guerra, embora frequentemente devessem litigar durante anos para provar sua condição. Na República Democrática, ofereciam-se privilégios habitacionais e sanitários em troca de participação em círculos de amizade germano-soviética e testemunhos que validassem a narrativa oficial sobre seu despertar político em cativeiro. O processo de repatriação foi prolongado e complexo, marcado por tensões diplomáticas. A União Soviética retinha deliberadamente os prisioneiros, utilizando-os como mão de obra em tarefas de reconstrução na Sibéria, Donbass ou os Urais. Trabalharam em mineração, agricultura coletivizada ou limpeza de campos de batalha. O primeiro grupo significativo foi repatriado em 1946,
embora consistisse majoritariamente em enfermos terminais. A partir de 1948, as autoridades soviéticas começaram a liberar gradualmente prisioneiros não politizados, após pressões do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e governos ocidentais. O contingente mais numeroso, aproximadamente 2.000 homens, regressou em 1955, após a intervenção direta do chanceler Konrad Adenauer, quem negociou pessoalmente com Khrushchev. Este gesto foi apresentado simultaneamente como vitória política ocidental e mostra de benevolência soviética. Paralelamente, prisioneiros reeducados foram utilizados com fins propagandísticos. Na República Democrática Alemã, alguns ex-oficiais do Comitê Nacional por uma Alemanha Livre ocuparam cargos no aparato estatal comunista, apresentados como exemplos de redenção ideológica, do fascismo à fraternidade socialista. No entanto, essa narrativa excluía os soldados rasos. A história institucionalizada os ignorava. Não eram considerados heróis nem mártires. Simplesmente constituíam sombras incômodas do passado que ambos os estados alemães pretendiam superar. Durante décadas, os sobreviventes viveram em uma espécie de exílio interior. As associações de veteranos mal os incluíam. As autoridades os ignoravam. As instituições educativas omitiam sua existência. Em reuniões familiares, seus relatos resultavam incômodos e eram desviados para temas menos perturbadores. Só a partir dos anos 90, com a abertura de arquivos soviéticos após a queda do muro, mudou a percepção social. Documentários como Stalingrado, Die Heimkehrer, 1993, e exposições como Gefangen in Russland, 2002, ofereceram finalmente espaço público a essas vozes silenciadas. Nessas exposições, frente a vitrines com uniformes surrados, cartas do Campo 160 ou cadernos improvisados, muitos visitantes descobriram pela primeira vez essa outra guerra, atravada silenciosamente depois da derrota. Karl-Heinz Frick, sobrevivente de Karaganda, sintetizou a experiência. Sobrevivemos aos russos, mas não às memórias. Friedrich Klemm, capturado com 18 anos e libertado aos 29, escreveu: Vi morrer mais amigos na paz que durante a guerra, não por balas, mas por incapacidade de reaprender a viver. Atualmente, praticamente todos aqueles 5.000 sobreviventes faleceram. Seus testemunhos perduram em diários, entrevistas, publicações e também no eco persistente de estações onde chegaram homens que já não reconheciam o mundo nem se reconheciam a si mesmos. A memória enterrada, Stalingrado como cripta do Terceiro Reich. Às margens do Volga, no que já foi Stalingrado, estende-se a maior cripta a céu aberto do século XX. Entre colinas marcadas por milhares de projéteis e planícies onde o aço e a cinza moldaram uma nova geografia, a história sussurra desde o subsolo. Stalingrado é um epitáfio coletivo, a tumba anônima de um exército e, simultaneamente, o altar de uma guerra que redefiniu os limites do imaginável. Renomeada como Volgogrado, a cidade conserva vestígios daquela batalha que transformou cada canto em trincheira e mausoléu. Os monumentos oficiais resultam insuficientes para conter a imensidão do trauma. No entanto, erguem-se como tentativas de diálogo com um passado que se nega a se tornar história inerte. O complexo mais emblemático é Mamayev Kurgan, colina que foi palco de combates brutais durante meses. Desde seu topo, a Mãe Pátria Chama levanta uma espada de 33 metros em direção ao céu. A seus pés, uma chama eterna arde em rotunda guardada pela Guarda de Honra. Sob essa terra repousam 35.000 soldados soviéticos. Um veterano a descreveu como cemitério onde os mortos não jazem em paz, mas em combate eterno. A reconciliação germano-russa em torno de Stalingrado representa um dos processos mais significativos de cura histórica do século XXI. O que durante décadas foi campo de polarização ideológica, transformou-se gradualmente em espaço de luto compartilhado. Em 1999, após complexas negociações diplomáticas, estabeleceu-se o cemitério militar alemão de Rossoshka, a 37 quilômetros de Volgogrado. Simultaneamente, renovou-se o cemitério soviético adjacente, separado apenas por uma faixa neutra. Anualmente, delegações oficiais de ambos os países
realizam cerimônias conjuntas de comemoração. O que resulta mais significativo é a presença cada vez maior de cidadãos particulares, descendentes de combatentes soviéticos e alemães, que descobriram muitas vezes com surpresa sua capacidade de compartilhar o luto respeitando memórias divergentes. Marina Sorokina, descendente de um defensor soviético, e Ernst Weber, neto de um soldado alemão desaparecido, fundaram em 2015 o projeto Diálogos de Memória. Essa iniciativa reúne famílias de ambos os lados para trocar histórias, fotografias e, quando possível, objetos pessoais recuperados em escavações. Não compartilhamos a mesma memória histórica, explica Sorokina, mas descobrimos que podemos respeitar mutuamente nossos lutos sem falsificar nossas verdades. Desde os anos 90, projetos urbanísticos e escavações em Volgogrado têm desenterrado regularmente o que foi esquecido. Restos humanos em antigas posições defensivas, muitos com equipamento, capacetes perfurados, placas identificatórias deformadas. Cada descoberta provoca simultaneamente perturbação histórica e catarse emocional para famílias que durante gerações desconheceram o destino de seus antepassados. O turismo histórico experimentou um notável aumento, transformando a economia local. Anualmente, mais de 600 mil visitantes percorrem os locais relacionados à batalha. Embora a maioria seja russa, o número de turistas alemães cresce constantemente, formando já o segundo grupo mais numeroso. As autoridades locais desenvolveram infraestruturas específicas para esse tipo de turismo, centros de interpretação multilingües, aplicativos de realidade aumentada que sobrepõem imagens de arquivos sobre a paisagem atual, itinerários temáticos especializados. Stalingrado é agora duas cidades sobrepostas, explica Mikhail Voronin, guia especializado em turismo histórico. A cidade atual, moderna e reconstruída, e a cidade fantasma que revive sob nossos pés quando escavamos, quando mostramos fotografias sobrepostas, quando contamos histórias. Os turistas não buscam monumentos grandiosos, mas conexões humanas com o passado. Vários projetos educacionais germano-russos utilizam Stalingrado como laboratório de história compartilhada. O programa Duas Olhares, Uma História reúne anualmente estudantes do ensino médio de ambos os países para investigar conjuntamente documentos de arquivo, realizar entrevistas com os sobreviventes e seus descendentes e produzir narrativas históricas colaborativas. Os participantes trabalham em pares binacionais, enfrentando ativamente suas perspectivas históricas divergentes. No início existe desconfiança mútua, explica Olga Nikitina, coordenadora do programa. Os estudantes russos chegam influenciados por narrativas heróicas de resistência, os alemães por discursos sobre o sofrimento de prisioneiros. Mas quando trabalham diretamente com documentos originais e ouvem testemunhos, descobrem a complexidade humana além de mitos nacionais. Stalingrado não possui apenas monumentos oficiais. Suas marcas autênticas são as cicatrizes visíveis em edifícios preservados deliberadamente, os crateras ainda perceptíveis, as marcas de metralha em muros sobreviventes. Também em altares improvisados, placas com nomes gravados, cruzes erodidas, capacetes enferrujados sobre pedras com flores silvestres. Lugares sem vigilância institucional, mas transbordantes de significado humano. Os debates historiográficos contemporâneos sobre Stalingrado evoluíram significativamente. As narrativas nacionalistas simplificadas, soviéticas ou alemãs, cederam espaço a enfoques transnacionais que exploram as experiências comuns de sofrimento e sobrevivência. Historiadores como Jochen Hellbeck, Anthony Beevor e Catherine Meridell reconstruíram a batalha não apenas como o confronto entre dois sistemas políticos, mas como tragédia humana compartilhada onde as fronteiras entre vítimas e perpetradores frequentemente se diluíam. A abertura de arquivos anteriormente inacessíveis revelou realidades incômodas para ambas as partes. A brutalidade das ordens de não recuar soviéticas que levaram à execução de milhares de soldados próprios, as atrocidades alemãs contra civis durante a ocupação, o abandono calculado dos prisioneiros por ambos os lados, a instrumentalização propagandística do sofrimento. Paradoxalmente, esse reconhecimento compartilhado de responsabilidades facilitou o diálogo histórico.
Cada 2 de fevereiro, data da capitulação alemã, Volgogrado se transforma em santuário internacional. Veteranos idosos, estudantes, descendentes de caídos e delegações estrangeiras desfilam solenemente. São depositadas oferendas no cemitério de Rossoshka, onde soviéticos e alemães descansam separados por faixa neutra, como se a história ainda não tivesse resolvido completamente suas contradições. Nesse cemitério há um pavilhão de mármore negro onde, gravados a laser, milhares de nomes identificam soldados alemães caídos. Cada ano, são adicionadas novas identificações provenientes de descobertas arqueológicas ou reconstruídas por historiadores e famílias perseverantes. Volgogrado recebe anualmente milhares de visitantes. Alguns buscam compreensão histórica. Outros desejam se aproximar fisicamente de um lugar que transformou irrevogavelmente sua história familiar. Há russos que honram seus avós defensores, alemães que rastreiam indícios de familiares e turistas sem vínculos pessoais comovidos pela carga emocional que impregna cada canto. No Museu Panorâmico, vitrais representam alegoricamente a resistência. Uma bomba não detonada repousa junto a rifles recuperados do Volga. Uma Bíblia alemã carbonizada e a porta do porão onde se entrincheirou o último batalhão completam a exposição. Um dos locais mais comoventes é a Casa de Pavlov, edifício defendido por 30 soldados durante 50 dias. Reconstruído, ainda mostra marcas de artilharia. Uma placa lembra: aqui, um punhado de homens deteve um exército. O singular de Stalingrado não é sua escala monumental ou violência sem precedentes. É a persistência com que seus mortos continuam se comunicando com os vivos. Em cada fosso descoberto, cada diário recuperado, cada fragmento ósseo catalogado ressoa um aviso: isso foi possível e poderia se repetir. Os arqueólogos desenvolveram técnicas especializadas para escavar sem profanar desnecessariamente. Utilizam scanners térmicos, cães treinados e drones com sensores que mapeiam anomalias. Frequentemente reconstroem circunstâncias do falecimento, disparo na nuca indicando execução, fragmentos de granada incrustados, extremidades com sinais de congelamento. As histórias individuais persistem se alguém mantém vivo o compromisso de buscá-las. Stalingrado gerou um campo específico nos estudos de memória histórica. Pesquisadores como Aleida Assmann desenvolveram o conceito de memória palimpsesto para descrever como diferentes camadas de lembrança, pessoal, familiar, nacional, transnacional, coexistem e se reescrevem mutuamente. A batalha, e especialmente o destino dos prisioneiros, ilustram como a memória traumática transita entre gerações, evoluindo desde o silêncio inicial até elaborações complexas décadas depois. Em 2019, o projeto Memoryscapes implementou inovadoras tecnologias para preservar testemunhos dos últimos sobreviventes. Utilizando entrevistas gravadas em vídeo 360 graus, georreferenciadas exatamente onde ocorreram os eventos narrados e acessíveis mediante realidade aumentada, esse arquivo digital permite que visitantes ouçam testemunhos enquanto percorrem os lugares exatos onde ocorreram. É a primeira vez que tecnologia imersiva é aplicada à preservação de memória histórica nessa escala, explica Dmitry Volkov, diretor do projeto. Stalingrado representa simultaneamente advertência histórica, mausoléu e testamento escrito com sangue. A cidade, destruída pedra por pedra, se ergue como símbolo não apenas do heroísmo soviético e sacrifício alemão, mas principalmente do colapso da arrogância imperial. Foi ali que a máquina nazista, aparentemente invencível, se quebrou irremediavelmente. Onde exércitos mecanizados foram devorados pelo inverno, a resistência desesperada, o esgotamento logístico, e onde grandiosos ideais de dominação racial se transformaram literalmente em gelo e lama. Volgogrado rejeita ativamente o esquecimento. As cerimônias anuais, escavações arqueológicas, placas atualizadas constantemente, conformam pedagogia viva de memória traumática, não como exercício de autopiedade, mas como imperativo ético. Stalingrado não é capítulo histórico fechado. É cicatriz permanentemente aberta na consciência europeia. Cidade construída literalmente sobre ossos de quem nunca retornou, cujo sacrifício transcende narrativas nacionalistas de vitória e derrota.